Olá, tudo bem? Bom, como eu fiquei de apresentar para vocês, de passar para vocês as aulas 3 e 4 sobre a evolução do orçamento. Então, como aqui estamos aprendendo a questão tecnológica, eu fiquei de passar os slides falados. Mas estamos aqui no Google Meet, vamos ter aqui uma experiência inicial e vamos ver como é que vamos nos sair. Então, hoje vamos iniciar com a aula falando sobre a evolução do orçamento ou espécies de orçamento no setor público. Então, vamos iniciar? Vamos lá. Vamos lá. Então, estamos aqui com a evolução conceitual do orçamento ou espécies de orçamento. Vamos lá. Então, começamos. Historicamente, como é que o orçamento se comportou? Será que ele iniciou como ele está hoje, orçamento-programa? Não. Ele iniciou com o orçamento tradicional, surgiu lá em 1822, na Inglaterra. Né? Aqui no Brasil, o advento do orçamento foi antes da Lei 4.320, porque a Lei 4.320, em verdade, ela trouxe o orçamento-programa, que vamos ver que é o que estamos utilizando hoje, que é o orçamento-programa. Antes, temos duas pontas, o orçamento tradicional e o orçamento-programa, que eu vou trazer aqui na aula de hoje, esse passeio histórico, essa transição de um orçamento para outro. Então, naquele momento que estávamos no orçamento tradicional, estávamos no liberalismo econômico, o Estado precisava manter o equilíbrio financeiro, né, e evitar os gastos públicos. Então, estávamos diante de um orçamento que ele era regido por um controle, que era o controle político, que significava dizer que era o controle do legislativo ao executivo. Então, não havia nenhum tipo de vinculação com o planejamento, muito pelo contrário. Esse orçamento tradicional, ele era desvinculado com o planejamento. Então, como vocês estão vendo aí, havia o controle contábil, que é o controle político, do legislativo ao executivo. Né? Então, tinha basicamente duas classificações contábeis dentro do orçamento: por unidades administrativas ou por objeto ou item de despesa ou de gasto. Então, por unidade administrativa, só podem gastar a unidade que tiver o código que tinha na classificação contábil. Por objetos de gastos ou item de despesa, indicava que só pode gastar aquela quantia naquela despesa específica. Então, esse tipo de orçamento, ele tinha esse tipo de controle contábil com essa classificação. Então, o controle no sentido contábil e financeiro era o que era preponderante no orçamento tradicional. Então, esse controle no sentido contábil e financeiro acabava sendo um corolário do controle político. Então, havia o controle político do legislativo em relação ao executivo, que, por sua vez, era um controle puramente contábil e financeiro. Então, isso fazia com que fosse necessário aperfeiçoar o orçamento para dotá-lo com informações úteis, especialmente de interesse do parlamento. Então, o orçamento tradicional, ele refletia apenas os meios que o Estado dispunha para executar suas tarefas. Então, vinha aquela pergunta: quais os meios, né, para comprar o objeto? Então, era essa pergunta a se fazer no orçamento tradicional ou clássico. Então, era um tipo de documento apenas de previsão de receita e fixação de despesas, tão somente. Não havia preocupação com planejamento, como eu já disse, nem resultados, por isso era conhecido como lei de meios. Então, era um mero instrumento político.
E aí vamos para a primeira questão do dia sobre o orçamento tradicional, para ver se vocês entenderam o espírito do orçamento tradicional. Questão 1. Verifique se a proposição é verdadeira ou falsa. No orçamento tradicional, não havia nenhuma preocupação com as reais necessidades da administração ou da população, e não se consideravam objetivos econômicos e sociais. O que é que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Pensem aí 1 minuto. Então, o que é que vocês acham? Verdadeiro. Então, é exatamente isso. Não tinha nenhuma preocupação com as reais necessidades da administração, muito menos da população, né? Vamos lá. Então, logo em seguida, houve evolução para o orçamento por desempenho. Então, foi uma evolução do orçamento tradicional, que também era chamado por orçamento de realizações. Nesse tipo de orçamento, o gestor começa a se preocupar com o que o governo realiza, ou seja, qual o resultado do gasto, e não com o que ele compra, o gasto em si. Então, já estamos vendo aí uma certa evolução. Então, ele já consegue visualizar a questão do resultado desse gasto. O que é que o governo realiza com esse gasto? Né? Então, essa é uma identificação que nós não notamos no orçamento tradicional. Lá, apenas dizia o seguinte: bom, é preciso comprar, então vamos comprar. É o gasto em si, o foco é no gasto, e não com o que o governo realiza. Qual o desempenho disso, qual o reflexo positivo disso. Então, o orçamento por desempenho também é chamado de performance budget, com ênfase nos resultados, porém, ainda a gente não podia falar em orçamento programa, pois não havia vinculação com o planejamento. Então, percebam que, aos poucos, com a evolução, com o tempo, o orçamento foi se modificando até chegarmos no orçamento de hoje, que nós temos hoje o tipo de orçamento chamado orçamento programa. Né? Vamos para a segunda questão, sobre orçamento de desempenho. Avalie se é verdadeiro ou falso. O orçamento de desempenho ainda se encontra desvinculado de um planejamento central das ações do governo, embora já interligue os objetos de gastos a objetivos. Ele poderia já ser considerado um orçamento-programa. Isso é verdade ou é falso? Foi dito aqui que existe programas, que existe uma vinculação com o planejamento em relação ao orçamento de desempenho. Isso é falso. Não se pode ainda ser considerado um orçamento-programa. Não havia programas desse tipo de orçamento. Não havia ainda vinculação entre as três peças do planejamento governamental, né? Então, não podia isso acontecer. Então, estamos aí a caminho do orçamento-programa. Então, já vimos o orçamento tradicional, o orçamento por desempenho, que foi muito rapidamente, e chegamos ao orçamento base zero. Esse tipo de orçamento ele foi uma evolução do orçamento tradicional, passou pelo orçamento de desempenho, e, na verdade, esse orçamento base zero ele é uma técnica para elaborar o orçamento-programa. E ele via a busca das melhores práticas durante o século XX.
foi um modelo adaptado ao setor público. Então, ele é considerado uma técnica. Então, na verdade, o princípio do orçamento base zero era o seguinte: para que você receba uma dotação, ou seja, para que o ente público receba uma dotação, é preciso justificar o seu gasto. Simplesmente não se pode solicitar aquela dotação sem justificar. Bom, um exemplo, o ente federado recebeu X para o orçamento do ano passado. Chega esse ano, ele chega e pede X mais um. Bom, por que X mais um? Tem que justificar. Então, não se pode fazer simplesmente uma aproximação do ano passado e planejar o orçamento ou construir o orçamento com base no ano passado. Não, por isso é chamado base zero, porque é preciso justificar cada gasto. Não se pode, isso é importante, não se pode tomar como referência, né, esse tipo de atitude. Por quê? Porque não existe direitos adquiridos sobre verbas anteriormente outorgadas. O que significa dizer isso? Significa dizer que é preciso que o orçamento parta realmente do zero, para daí ele ser construído e atender de fato aos gastos, aos recursos públicos para aquele exercício financeiro. Ele já se pensa no futuro, esse orçamento base zero, né? Busca resultados, atende o princípio da economicidade, planeja o futuro estrategicamente. Então, esse orçamento base zero é um instrumento de planejamento, que obriga a demonstração e fundamentação de cada administrador para os recursos solicitados. É como eu falei para vocês. Ele precisa justificar cada dotação. Então, observa, todos os projetos e atividades devem ser detalhados e eles devem ser relacionados obedecendo a uma ordem de importância. Então, percebo que estamos evoluindo, de fato, para um orçamento-programa, para uma organização mais detalhada do orçamento. Então, nesse tipo de orçamento, para que se receba a dotação, será preciso justificar os gastos ao órgão central. Não será possível solicitar a dotação com base no orçamento do ano passado. É exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Não é porque o ente federado teve um orçamento no ano X1, que no X2 ele vai simplesmente fazer um incremento e colocar o orçamento dele para X2. Não. Tem que partir do zero, em cima das reais necessidades, e justificando cada gasto. Então, o gestor público precisa demonstrar e fundamentar essas despesas. Como eu já falei, atende o princípio da economicidade na elaboração do orçamento. E nele já se tem programas, acompanhamento sistemático dos programas, planejamento estruturado a longo prazo. Então, percebo que ele é uma técnica muito importante para a evolução do orçamento. Então, é um planejamento orçamentário para o próximo exercício. Há um estabelecimento de um planejamento estratégico, procurando identificar as necessidades do órgão. Então, ele tem uma visão estratégica. Vamos para a questão 3. Sobre o orçamento base zero, avalie se é verdadeiro ou falso. Esse tipo de orçamento requer análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível do gasto já existentes. Ademais, os programas devem ser justificados. O que é que vocês acham?
Então, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro. Né? Então, como eu falei para vocês, esse orçamento ele requer uma análise, uma revisão, uma avaliação, precisa justificar os gastos e os programas devem ser justificados, os objetos de gasto. Questão 4. Nesse tipo de orçamento, para que uma unidade orçamentária receba a dotação, ela necessita, ela necessita, aqui está errado, ela necessita justificar seus gastos junto ao órgão central. Falso. Nesse tipo de orçamento, para que a unidade orçamentária receba a dotação, ela não precisa necessariamente justificar seus gastos junto ao órgão central. Então, é preciso justificar os gastos para que ela receba recursos para determinada dotação. Não se pode se basear nos gastos passados como referência. O orçamento base zero, ele é feito em pacotes de decisão, que são submetidos ao colégio de decisão. Tá? Então, assim, há uma ponderação de custos e benefícios dentro desse orçamento base zero. Isso é importante que vocês entendam. Os projetos e atividades, eles devem ser detalhados e relacionados, obedecendo a uma ordem de importância. E o orçamento programa? Então, chegamos ao orçamento programa, que é o orçamento do qual nós nos utilizamos há muito tempo. Então, ele pode ser entendido como um plano de trabalho, um instrumento do planejamento da ação do governo, através da identificação dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, além do estabelecimento de objetivos e metas a serem implementados, bem como a previsão dos custos relacionados. Então, a Constituição Federal, pela primeira vez, legitimou o orçamento-programa do Brasil, né? Só que o regramento dele veio de 1964, com a Lei 4.320, mas a Constituição Federal, ela de fato legitimou esse orçamento no Brasil, ao estabelecer a normatização da matéria orçamentária através do PPA, Plano Plurianual, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da Lei Orçamentária Anual, mostrando um cuidado com o planejamento do governo. Então, percebam que em 1988, esse orçamento ele foi legitimado, mas ele nasceu em 1964. Então, a ideia desse tipo de orçamento-programa traz o seguinte: os recursos financeiros para cada unidade orçamentária vinculam-se direta ou indiretamente aos objetivos a serem alcançados. Qual é o critério de classificação? Funcional, programática, que nós vamos ver lá na frente. Então, a função principal do orçamento-programa é o planejamento. Então, ele traz esse objetivo de planejamento. Por quê? Para obter resultados satisfatórios. Através de quê? Dos objetivos e das metas. E trazia também os requisitos da auditoria, os 4 Es da auditoria: eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Então, o orçamento-programa tem algumas características que vamos tratar aqui. Integração, então, há uma integração entre as peças documentais, entre o planejamento e execução. Há a característica do planejamento, há o orçamento sendo operacionalizado, implementado, a quantificação de objetivos e fixação de metas, relações de insumo-produto, ou seja, é aquela análise de custo-benefício, as alternativas programáticas, que programa devemos colocar, qual é o custo disso, acompanhamento físico-financeiro, avaliação de resultados e a gerência por objetivos. Então, percebam que esse orçamento-programa traz muitas variáveis importantes para a tomada de decisão do gestor público. Não esquecer, o orçamento-programa, que é chamado orçamento moderno, é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis. Então, tem toda uma análise técnica das alternativas possíveis. Importante, isso é importante para efeito de concurso.
O orçamento-programa foi instituído no Brasil em 64 pela Lei 4.320, como eu falei para vocês. Aí veio o Decreto 267, também trouxe várias inovações que visavam a descentralização administrativa com vários reflexos na legislação orçamentária. No entanto, o orçamento-programa só ganhou efetividade em 1998. Deixa eu dar uma parada aqui. Ele foi instituído em 64, ele teve um avanço significativo, uma legitimidade muito grande com a Constituição de 1988, ganhou efetividade em 1998. Então, percebam qual foi o histórico do orçamento-programa, né? De 64 a 98, quando ele ganhou efetividade, com a edição de várias normativas do Ministério do Planejamento. Agora, para fins de concurso, é a Lei 4.320 que é o marco do orçamento-programa do Brasil. Apesar dele ter tido uma evolução com a Constituição Federal, dele ter ganhado efetividade em 98, o primeiro orçamento do modelo programa foi no ano 2000, mas para concurso público, o marco do orçamento-programa do Brasil é a Lei 4.320 de 64. Tem um outro modelo de orçamento, que é um modelo mais moderno, chamado de orçamento participativo, né? Que traz a busca da decisão descentralizada, cria conselhos populares, faz com que o cidadão desloque seu centro de atenção para as questões locais. Então, ele avançou, sobretudo, depois da Constituição de 1988, que trouxe valores como cidadania, participação, democratização. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela trouxe uma ênfase muito grande na questão participativa, no atendimento das demandas sociais, na partilha de tomada de decisão, nas instâncias, nos espaços públicos. Então, o orçamento participativo é um desses espaços públicos onde os agentes, os mais diversos, poder público, sociedade civil, usuários, debatem questões de interesses de todos. Esse orçamento participativo também ele gera consciência da participação do cidadão, dá nascimento a dois focos de poder democrático, um pelo voto, outro pelas instituições diretas de participação. Então, o cidadão, de fato, ele se sente parte do processo. Questão 5. Julgue a proposição em VOF. No orçamento programa, a alocação de recursos visa a consecução dos objetivos, não tendo maior compromisso com as metas. O que é que vocês acham? Vamos lá? Vocês colocaram verdadeiro ou falso? Claro que foi falso, né? No orçamento programa, a alocação de recursos visa a consecução dos objetivos, não tendo maior compromisso com as metas? Não. Há também o compromisso para conseguir alcançar as metas estabelecidas. Vamos à questão 6, para fechar a aula de hoje. Essa é uma questão de concurso público. Analista de Finanças e Controle, CGU, ESAF 2008.
À medida que as técnicas de planejamento e orçamento foram evoluindo, diferentes tipos de orçamento foram experimentados, cada um com as características específicas com relação a esse assunto. Marque a opção incorreta. Então, olhem que o que a questão está pedindo é a alternativa errada. Com vocês. Vamos ler? Vamos lá. Deixa eu ver se eu ativei meu microfone. Está ativado. Vamos lá, voltar. No orçamento tradicional, a ênfase se dá no objeto do gasto, sem preocupação com os objetivos da ação governamental. O que é que vocês acham? O orçamento base zero foi um contraponto ao orçamento incremental. Esse orçamento incremental nós não falamos aqui, porque nem todos os livros traz, mas o orçamento incremental, ele trata basicamente de uma pequena evolução do orçamento tradicional. É como se o gestor público, ele se baseasse no orçamento do ano passado, do exercício passado, e colocasse um incremento sem maiores fundamentos no orçamento do exercício seguinte. Então, é chamado de orçamento incremental. Então, o orçamento base zero foi um contraponto ao orçamento incremental e tem como característica principal a inexistência de direitos adquiridos sobre as dotações aprovadas no orçamento anterior. Então, está se falando do orçamento base zero. A grande diferença entre o orçamento de desempenho e o orçamento programa é que o orçamento de desempenho não se relaciona com o sistema de planejamento das políticas públicas. O orçamento-programa se traduz no plano de trabalho do governo, com a indicação dos programas e das ações a serem realizados e seus montantes. O orçamento de desempenho representou uma evolução do orçamento incremental, na busca de mecanismos de avaliar o custo dos programas de governo e de cada ação integrada ao planejamento. E aí, qual dessas questões vocês marcariam como errada? Vamos lá? Letra E. O orçamento de desempenho representou uma evolução do orçamento incremental. Na verdade, o orçamento de desempenho, ele foi uma evolução do orçamento tradicional, né? Então, na busca de mecanismos de avaliar o custo dos programas de governo e de cada ação integrada ao planejamento. Não tinha ainda uma vinculação com o planejamento. Então, a letra E é a letra que está errada e, portanto, é a letra que devemos marcar, porque a questão pede o item errado. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre evolução do orçamento. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações futuras. A esperteza corrompe a vida. A honestidade enobrece a alma. Então, nós vamos ficar por aqui e nos encontramos. Deixa eu me despedir de vocês. Vamos ficar por aqui hoje, né? E nos encontramos na próxima aula, quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um ótimo início de semana para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.